Pela regrete, falará o Dr. Luiz Roberto Barroso. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República. Ao iniciar a minha sustentação, o meu primeiro pensamento vai para as mulheres, para a condição feminina que atravessou muitas gerações em busca de igualdade e em busca do reconhecimento dos seus direitos fundamentais. O direito de não ser propriedade do marido, o direito de se educar, o direito de votar e de ser votada, a liberdade sexual conquistada superando todos os preconceitos. E hoje, perante este tribunal, está em jogo uma questão decisiva, que é o dos seus direitos reprodutivos. É esta a questão que verdadeiramente se discute aqui nesta manhã. O direito que a mulher tem de não ser um útero à disposição da sociedade, mas uma pessoa plena na sua liberdade de ser, de pensar e de escolher. Senhores ministros, desde a noite dos tempos, muitos séculos de opressão feminina nos contemplam no dia de hoje. O meu segundo pensamento vai para as pessoas que, por convicção religiosa ou filosófica, não concordam com as teses que vou aqui defender. E gostaria de dizer que toda crença sincera e não violenta merece respeito e merece consideração. A verdade não tem dono. Portanto, nós estamos aqui em um debate de valores, em um debate de ideias. A única coisa ruim em um debate de valores e de ideias é que um dos lados possa se valer do poder coercitivo do Estado para criminalizar a posição do outro, para criminalizar a posição divergente. A tolerância e a diversidade fazem parte da vida boa, fazem parte da vida ética, fazem parte da vida que inclui o outro. O papel do Estado e da sociedade em uma questão como esta, que envolve desacordo moral razoável, não é escolher um lado, mas é o de assegurar que cada um possa viver a sua convicção, a sua autonomia da vontade, o seu ideal de vida boa. A anencefalia, ela é uma má formação congênita que gera como consequência fetos sem cérebro. É uma condição incompatível com a vida extrauterina. Todas as entidades médicas e científicas que compareceram à audiência convocada pelo ministro Marco Aurélio confirmaram que o diagnóstico é 100% certo e a letalidade ocorre em 100% dos casos. E é por esta razão que se pede nesta ação que a mulher tenha o direito de interromper a gestação neste caso, se este for o seu desejo. O que se pede a este tribunal é que interprete conforme a Constituição os artigos do Código Penal que criminalizam o aborto para declarar que eles não incidem neste caso. E há um conjunto substancioso de razões que sustentam a tese que eu aqui estou defendendo. Em primeiro lugar, a interrupção da gestação no caso de feto anencefálico não é aborto e, portanto, constitui um fato atípico que está fora da incidência do Código Penal. A definição de aborto do Código Penal pressupõe a potencialidade de vida extrauterina. O feto anencefálico não terá vida extrauterina. O direito brasileiro não tem uma definição do momento em que tem início a vida, mas tem uma definição do momento em que ocorre a morte. É quando o cérebro para de funcionar. Pois no feto anencefálico, o cérebro sequer começa a funcionar. E, portanto, não há vida em sentido técnico, em sentido jurídico. E porque assim é, mesmo uma pessoa
que milite na mais absoluta inaceitação da interrupção da gestação em qualquer caso, pode apoiar a tese defendida nesta ação, porque de aborto não se trata. O segundo fundamento defendido na ação é de que, ainda quando se tratasse de aborto, esta é uma hipótese, está-se diante de uma hipótese que cai nas exceções já previstas no Código Penal. O artigo 128 do Código Penal estabelece que não se pune o aborto em caso de estupro e quando necessário para salvar a vida da mãe. Nesses dois casos previstos no Código Penal, existe potencialidade de vida, mas em ponderação com outros valores, o Código descriminaliza o aborto. Pois no caso de anencefalia não existe essa potencialidade de vida. É menos grave do que as duas exceções previstas no Código. De modo que o Código só não a previu porque ele é de 1940, época em que não havia a possibilidade de se fazer esse diagnóstico. O fundamento número 3 é de que, ainda quando se considerasse aborto a interrupção da gestação, neste caso, os artigos do Código Penal não incidiriam por força do princípio da dignidade da pessoa humana, que está no centro dos sistemas jurídicos constitucionais. A dignidade da pessoa humana, dentre outras coisas, significa a integridade física e psicológica das pessoas. Pois bem, viola a integridade física e psicológica de uma mulher, obrigá-la a passar por todas as transformações pelas quais passa uma gestante durante o período de gravidez, preparando-se para a chegada do filho, que neste caso não irá chegar. Trata-se de uma tortura psicológica a que se submete esta mulher. Esta mulher, grávida de um feto anencefálico, ela não sairá da maternidade com um berço. Ela sairá da maternidade com um pequeno caixão e terá que tomar remédios para secar o leite que produziu para ninguém. Levar ou não esta gestação a termo tem que ser uma escolha da mulher. Este é um momento de tragédia pessoal na vida de uma mulher. É um momento de grande sofrimento e cada pessoa nessa vida deve poder escolher como vai lidar com a própria dor. O Estado não tem o direito de fazer essa escolha em nome da mulher. O fundamento de número 4, senhores ministros, é o de que a criminalização da interrupção da gestação, quando o feto não é viável fora do útero, a criminalização da interrupção da gestação, quando o feto não é viável fora do útero, viola um conjunto importante de direitos fundamentais da mulher, viola os seus direitos reprodutivos e será um avanço, uma conquista, se este tribunal reconhecer aqui hoje este fundamento. Esta é a posição de todos os países democráticos e desenvolvidos do mundo, que não apenas não criminalizam a interrupção da gestação no caso de anencefalia, como também não a criminalizam a interrupção da gestação quando se dá até a 12ª semana de gravidez. Todos, Canadá, Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, Espanha, Portugal, Holanda, Japão, Rússia, todos os países já descriminalizaram a antecipação, a interrupção da gestação antes da 12ª semana. Nós estamos atrasados. A criminalização é um fenômeno do subdesenvolvimento. Nós estamos atrasados e com pressa. Para deixar bem claro, ninguém é a favor do aborto. O aborto é sempre um trauma e o Estado deve se empenhar para prevenir que ele aconteça. No caso da anencefalia,
provendo uma dieta rica em ácido fólico e, nos casos gerais, provendo educação sexual, provendo meios contraceptivos, ou amparando a mulher que deseje ter o filho e esteja enfrentando a adversidade. O aborto não é uma coisa boa, mas muitas vezes ele é necessário, muitas vezes ele é inevitável, e criminalizá-lo nestas circunstâncias viola o direito das mulheres, viola em primeiro lugar a sua autonomia da vontade, a sua liberdade existencial, obrigar uma mulher a levar a termo uma gestação que ela não deseja. Alguém poderá dizer, insistir no argumento da potencialidade de vida do feto, não importa qual a extensão da sua sobrevida, mas se o feto depende do corpo da mãe, e a mãe, no exercício da sua autonomia, não deseja levar a gestação a termo, obrigá-la a fazê-lo, significa funcionalizá-la, instrumentalizá-la a um projeto de vida que não é o seu, transformando-a num meio e não em um fim em si mesma e, portanto, em violação da sua dignidade. Em segundo lugar, obrigar uma mulher a levar a termo a gestação de um feto inviável quando ela não deseja, viola a igualdade da mulher, a sua posição na sociedade. Se os homens engravidassem, captou o ministro Carlos Aires Brito com a sua sensibilidade costumeira, o aborto já teria sido descriminalizado não apenas no caso de anencefalia, mas em qualquer caso, pois viola o direito à igualdade da mulher, obrigá-la a manter uma gestação que ela não deseja, porque os homens não estão sujeitos a esta circunstância, os homens não estão sujeitos a este ônus. Ou a mulher tem o direito de escolha, ou não haverá igualdade real. E por fim, senhores ministros, senhor presidente, senhoras ministras, tudo isso sem mencionar o dramático problema de saúde pública e de discriminação contra as mulheres pobres que representa a criminalização da antecipação do parto, a interrupção da gestação. A criminalização, senhores ministros, eu não preciso enfatizar isso, todos sabemos, ela é seletiva, ela faz um corte de classe, ela penaliza as mulheres pobres. A classe média não está interessada nessa questão, porque ela não precisa, porque se a classe média não pudesse fazer aborto como faz, o aborto já teria sido descriminalizado há muito tempo. O problema é que só afeta as pessoas pobres, as mulheres pobres. Segundo dados do Ministério da Saúde, dia sim, dia não, morre uma mulher como consequência de aborto clandestino no Brasil. A Organização Mundial da Saúde tem estudos que comprovam que a criminalização do aborto não diminui o número de abortos, diminui apenas o número de abortos seguros e aumenta o número de mortes de mulheres. Em países como o Brasil, quem é a favor da vida tem que ser contra a criminalização do aborto, em nome dos direitos fundamentais das mulheres, em nome dos seus direitos reprodutivos. E aqui eu concluo, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros. Aí estão à disposição do tribunal 4 fundamentos para acolher o pedido. O primeiro, não se trata de aborto. O segundo, ainda que se tratasse de aborto, incidiriam as exceções do Código Penal. Terceiro, ainda que se tratasse de aborto, as normas do Código Penal estariam paralisadas pelo princípio da dignidade da pessoa humana. E quarto, viola os direitos reprodutivos da mulher, obrigá-la a levar a termo uma gestação enquanto o feto não é viável. Nessa matéria, senhores ministros, como todos sabemos, o processo legislativo, o processo político majoritário, não produziu uma solução. E quando a história emperra, é preciso que uma vanguarda iluminista faça com que ela avance.
e este é o papel que o Supremo Tribunal Federal poderá desempenhar no dia de hoje. Qualquer um dos fundamentos servirá para acolher o pedido. Mas se este tribunal reconhecer e proclamar que a mulher tem o direito de interromper a gestação no caso de gestação de um feto inviável, em nome dos seus direitos reprodutivos, este será um dia para não esquecer. Será o marco zero de uma nova era para a condição feminina no Brasil. Muito obrigado.